Hello, Hello, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero aí que todo mundo esteja muito very good, certo? Como a gente já havia combinado, a gente vai fazer as nossas aulas essa semana gravadas. Ó, o dog. É isso, você começa a gravar, o dog quer brincar com as coisas de casa. É uma beleza, né? Mas a gente vai dar aí continuidade às nossas aulas. Então hoje é feriadão, como a gente já combinou, nós vamos ter essas aulas gravadas, mas saibam que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm lá meu WhatsApp, pode me procurar, tá aí no YouTube para vocês, compartilha a aula e vamos embora. Então a gente vai ter duas aulas referentes às nossas duas aulas do dia, tá? Então, agora a gente vai ver as funções oxigenadas, vamos terminar aquela aula 7, que eu deixei um pedacinho da aula 7 lá para nós. E assim, nós entramos na aula 8, finalizamos a aula 8 e depois, a próxima aula, a gente entra nas funções nitrogenadas. Daí a gente finaliza todas as... Não finaliza não, né? Daí depois a gente vai ter uma aula com outras funções, que são funções importantes, só que o grupo delas são bem pequenos, comparado a hidrocarbonetos, as oxigenadas e as nitrogenadas. Então, gente, a gente está aqui na nossa quinta função oxigenada. Vamos dar um review aqui, ó. A gente viu álcool, certo? Ligado ao H, toda vez que a gente tem OH. Então, nomenclatura álcool, prefixo ílico. Então, aqui, ó, ou a gente coloca no ol, né? Que aí o PAC, início, intermediário, ol, ó. O etanol, por exemplo, que a gente usa nos carros. Vimos o enol, OH ligado a carbono insaturado, tá, gente? Carbono insaturado, ou seja, cerveja, temos que ter ligações duplas. O carbono que está ligado ao OH, ele tem que ter uma dupla também, ok? Vimos isso daí também. Vimos o fenol, que é OH ligado a anel benzênico, mas sempre o OH. Aí a gente viu o éter, que a gente vai ver hoje o éster. E vamos ver que eles são um cadinho diferente, tá bom? Ó, o éter é quando a gente tem oxigênio e temos dois radicais ligados nesse oxigênio. Não é uma cetona. Cetona é dupla O. O éter é um O só ligado. A gente pode ter ali ligado radicais alquilas ou radicais arilas. Ok, guys? Então a gente tem lá o etox, né, o ox e tudo mais. A gente já viu isso. E aí a gente para aí no aldeído. Nós não estudamos aí os nossos queridos aldeídos, que eu falei que era o finalzinho que faltava da aula. Eu não ia falar por causa do nosso tempo e tudo mais. Mas aldeído, lembra desse al aqui, ó. É o quê? Dupla O e hidrogênio. Como assim, Chaves? Como assim, ó? Toda vez que nós tivermos, olha aqui, dupla O, olha só, dupla O e H, então dupla O hidrogênio, isso é um aldeído. Daqui a pouquinho a gente vai ver o ácido carboxílico, que aqui não é H, aqui é OH, ok? E se aqui, em vez desse H, tivesse, por exemplo, um carbono, coisas do tipo, a gente não teria nem o ácido carboxílico, nem o aldeído. A gente iria ter uma cetona, ok, gente? Então, ele pode ser considerado aqui assim, né? Esse é o mais simples que temos de todos. Aí nós temos, ele pode ter um radical arila e pode estar ligado a um radical alquila também, sem problema nenhum. Ou ele pode ser também, como nós dizemos, simplificado a escrita. Eu não quero ficar escrevendo toda vez dessa forma. Então, você pode colocar CHO. Que a gente já vai saber que é o quê? Que é um aldeído, ok? Nomenclatura 2.
E o PAC oficial e o usual que o povão fala. Povão assim, né? Entre aspas. Então, ó, prefixo e infixo, nada mudou, né? Quantos carbonos tem e tudo mais. Terminação al. Al de aldeído. Chaves, como eu vou lembrar? Lembra só o que é um aldeído e acabou, tá? Então, al de aldeído. Usual, aldeído, prefixo, infixo, sufixo. A gente já viu met, et, prop, an, em, in. E a terminação oico, ok? Então, olha só. Met tem um carbono só, ok? An, somente ligações simples entre esses carbonos. Entre os carbonos, não entre o oxigênio e o carbono, entre carbonos. Al, metanal. Ou ele é apelidado de aldeído fórmico, ok? Olha aqui o met, et. Entre o carbono, somente ligações simples, an. É um aldeído? É, ó. C duplo OH. Então, al, etanal, ok? Ah, Chaves, e aqueles negócios de... Ah, posso ter ramificações e tudo mais? Pode. Só lembrando, guys, que este carbono aqui, ó, ele vai contar também, tá? Então, de novo, numeração sempre do grupo funcional, ele tem prioridade. Então, aqui tem prioridade. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4 aqui embaixo também, sem problema nenhum. Quem a gente tem aqui no 3, no carbono 3, olha só. Eu tenho metil, então 3-metil, met, et, prop, but. But, somente ligações simples entre carbonos an. Ah, é um aldeído, al. Então, 3-metil, butanal. Olha aqui, ó. Met, et, prop. Ah, eu tenho um en aqui, ó. Eu tenho um en. Então, en, al. Propenal, ok? Aqui deveria ter colocado um 2 aqui, ó. Para indicar que está no carbono 2 a insaturação, ok? Mas também aqui não tinha como ter insaturação, tá? Que é ficar C, C e esse H iria sumir. Então, pode ficar aqui sim. Viajei na maiô. Met, et. Então, et, só ligações simples, só que agora eu tenho 2 aldeído. Então, por isso que eu coloco dial. Então, etanodial, ok? Olha só aqui que legal também, né? Ó, aqui tem um COH, tá? Eu excluí ele aqui, eu usei uma bold line aqui, bem bonitona. Então, eu tenho aqui, ó, um AL aqui, hein, gente? Então, ó, vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, agora eu tenho que indicar aonde está a insaturação. Então, ó, no 3,4, então no carbono 2 e carbono 4, a gente tem uma insaturação em aqui. Então, ó, penta-dien, então eu tenho duas insaturações, ou seja, eu tenho duas ligações duplas, então por isso que eu coloco um dien, terminação al, sem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. No 4, metil, pente. No carbono 3, eu tenho insaturação. Então, ó, 4 metil, pente, 3 enal. Então, 4 metil, pente, 3 enal, ok? E aqui a gente tem, de novo, dois aldeídos, tá? Então, ó, met, et, prop, but. Então, butano, né? Butanodial, ok? Sem crises, sem problemas nenhum. Visto isso, a gente vai agora para a nossa aula de número 8, ok? Que está lá no seu Classroom, que está lá e tudo mais. Aí a gente continua vendo aí os compostos orgânicos, tá? Lembrando, compostos orgânicos, família das funções oxigenadas, somente quando nós temos carbonos, oxigênios, hidrogênios ligados. Olha só a nossa sexta função oxigenados.
Acetona. Ah, Lucas, eu lembro de uma palavra chamada acetona. Tem relação? Sim, a acetona dos esmaltes é uma função orgânica cetona, tá bom? Quem que a gente vai lembrar aqui? Ona, ó, de cetona, ona. Bem bonitona aqui para nós. Então, olha lá, C dupla O, ok? Então, ó, diferente, eu não vou ter o H aqui, lembra do H do aldeído que a gente acabou de ver? A gente não vai ter esse H aqui, vai ser C dupla O. Então, aqui eu tenho que ter cadeia carbônica, aqui eu tenho que ter cadeia carbônica, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui um A, um H aqui, vou ter um H aqui, virar aldeído. Eu vou ter um OH aqui, virar ácido carboxílico. Então, tem que ter cadeia para cá, tanto a arila quanto a alquila, que a gente já estudou. Nomenclatura, prefixo, infixo, ona, mudou nada, né? Dos aldeídos e de outros que a gente viu. A gente só vai trocar o final por ona. Essa é a nossa linda IUPAC. Usual, radical menor, radical maior e cetona, porque aqui a gente vai ter um radical aqui, um radical ali, um vai ser maior, outro vai ser menor, ok? Então a gente coloca aí esses dois nomes, a gente pode pôr. Então, ó, olha só que legal, ó. 1, 2, 3. Então, no carbono 2, a gente tem a cetona. Então, a gente vai met, et, prop. Prop, somente ligações simples entre os carbonos an. No carbono 2, a gente tem a cetona. Então, propan 2, ona, sem crise nenhuma. Olha aqui também, met, et, prop, but. But, somente ligações simples entre carbonos. E no carbono 2, a gente tem a cetona. Então, butan 2, ona. Chaves, eu poderia ter numerado aqui, ó, 1, 2, 3? Não, porque o grupo funcional, ele sempre tem que ter a menor quantidade, o menor número possível, ok? Então, por isso que a gente começou a numerar deste carbonão aqui bonitão. Olha só que legal. Agora, a gente tem duas zonas, né? Então, ó, met, et, prop, but, pent. Pent no carbono 2 e no carbono 3, nós temos uma cetona. Então, a gente tem que indicar por di de novo, né? Então, pent 2,3 de ona, por exemplo, tá? Eu posso ter agora surubão do boi, surubão de Noronha, radical, insaturação, cetona no meio. Pode, jovem. Pode, jovem. Então, olha aqui, ó. Saturação aqui, certo? Então, a gente tem que começar a numerar aqui. Ela que manda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, hept. Mas no 4 e no 6, a gente tem metil, 2-metil. Então, 4,6 de metil, hept. No carbono 5, temos uma insaturação, então 5 em. Mas também no carbono 3, nós temos a ona, tá? Que é a zona. Então, no carbono 3, nós temos a acetona. Então, esse daqui seria uma nomenclatura mais bem elaborada, ok? Mas para você. Essa daqui já é a usual, né, gente? Então, ó, grupo menor mais grupo maior, cetona. No caso aqui, são dois grupos iguais. Então, dimetilcetona. Aqui, ó, eu tenho aqui um metil. É isso, metil. Um etil. Ok? Grupo menor mais grupo maior, cetona. Então, grupo maior, etil. Grupo menor, metil. Cetona. Ok, lindos? Deixa eu ver só um negócio aqui. Radical menor, verdade, é o menor. Então, aqui tá trocado, tá? É metil, etil. Metil, etil, cetona. Ok? Aqui tá errado. Metil, etil, cetona. Agora aqui sim, né? Metil aqui e o fenil. Né? Um anel aromático para nós, um anel benzênico vai ser dado como fenil.
Então, metilfenilcetona. Aqui tá errado, o tio vai trocar. Outra nomenclatura para vocês, ó. Pent, met, et, prop, but, pent. No 3, no carbono 3, nós temos uma insaturação in. E no carbono 2, nós temos a cetona também para vocês, tá? Então, pent, 3 in, 2 ona. Aqui, mesma coisa para vocês também, ok, lindos? Aí chegamos no nosso última, né, na nossa última função orgânica. Dentro do ácido carboxílico, ela vai ter ramificações, ela vai ter outros 4 tipos, todos derivados do ácido carboxílico, tá? Então, podem ficar sossegados, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Carbonila mais hidroxila. Então, a gente vai juntar uma cetona mais um álcool. Olha só, cetona mais álcool vai dar para nós aqui o ácido carboxílico, tá? Então, ele tem aqui, ó, C-O-OH. Olha que legal. C-O-OH. Então, vejam. Se eu tenho hidrocarboneto, adiciono um oxigênio nele, a gente vai ter um álcool. Um álcool. Eu vou lá e adiciono oxigênio de novo. Eu vou ter um aldeído. Se eu for lá e colocar outro oxigênio, outra ligação de oxigênio, eu vou ter um ácido carboxílico. Então, ácido é derivado do aldeído, que é derivado do álcool, que é derivado do hidrocarboneto, por sua vez. Ok? Nomenclatura: ácido, prefixo, intermediário, óico. Nada de diferente para nós até agora. Então, ó, ácido, met, somente ligações simples, óico. Então, ácido metanóico, ou que a gente chama também de ácido fórmico, tá? É um apelidinho que ele recebeu. Met, et, então et 2, somente ligações simples, é um álcool, é um ácido, desculpa, então óico, então ácido etanóico, olha só. Aqui também met, et, prop, but, ácido butanóico. Aqui posso ter ramificações também normal, sem problema nenhum, tá? Então ácido, ó, no 4 eu tenho metil, 5, pente, somente ligações simples, é um ácido carboxílico, óico, normal. Então, ácido 4-metil pentanóico. Só que o que acontece? No ácido, a gente tem outra nomenclatura também. Na hora de numerar, eu posso numerar como alfa, beta, gama, e eu nunca lembro o nome dessa daqui, tá? Sigma, né? Alfa, beta, gama, sigma. Até o sigma a gente usa, tá? Então, na hora que você quiser indicar o radical, eu posso colocar simplesmente gama aqui, metil. Então, eu sei que o gama é a posição 4, ok? E aí não entra do ácido carboxílico aqui, tá? E o ácido benzoico, do benzeno, né? Olha só que legal. Ácido pente, no carbono 4, a gente tem um em, uma insaturação, óico, sem problema nenhum. Esse daqui mais bem elaborado, né? No carbono 5 aqui a gente tem um metil, tá? 5-metil. No carbono 3 nós temos um etil, ó. Olha só o etil, que bonitão aqui. E ele é hexaanoico, porque só tem ligações simples aqui no meio, beleza? Claro, a gente também tem radicais derivados de ácido carboxílico, tá? Não, deixa eu dar mais um zoom aqui. Os radicais derivados de ácido carboxílico, que é o quê? O formila, o metanoíla, tá? Então, a gente tira aqui o OH e usa aquele normal, ele vai ser dado como metanoíla, ou etanoíla também, que a gente tem o et aqui, ou benzoíla, mas a gente usa muito pouco isso. Eu trouxe aqui mesmo só para vocês verem e saberem que existe, tá? Derivados de ácido carboxílico. Sim, o ácido carboxílico tem derivados, tá? Agora é a hora
que o bicho pega, ok? Por quê? A gente vai ter sais orgânicos, ésteres, não é mais éter, é éster, os anidridos e os cloretos de ácido, tá? Vamos por partes, que nem um Chico Picadinho. Então, ó, sais de ácido carboxílico, ó, são compostos orgânicos derivados de ácidos carboxílicos, que a gente acabou de falar, então todos esses que a gente vai ver agora são derivados dos ácidos carboxílicos, obtidos por reação de neutralização com bases inorgânicas, tá? Lembra lá da inorgânica? Ácido mais base gera sal e água. Agora eu vou pegar um ácido orgânico com uma base inorgânica, ok? Então a gente tem aqui, ó, met, et, prop, ácido propanóico, ok? Ácido propanóico aqui, mais hidróxido de sódio. O que vai acontecer aqui, gente? Pensa que esse Na, a gente vai ter, abrindo aqui a ligação iônica, sofre aqui uma dissociação, vamos lembrar lá? A gente tem aqui uma dissociação, então a gente vai ter Na+, mais OH menos, ok? O que vai acontecer? Este H mais O menos H+, esse H+, vai se misturar com esse OH menos, formando água. Bom, esse Na+, vai vir com o OH, então esse Na+, vai se juntar com esse OH menos, e este daqui vai ser o nosso sal orgânico, tá? Nomenclatura, prefixo, intermediário, ato de nome do cátion. Como assim? Met, et, então et, prefixo et, intermediário an, o ato, né? O ato. Então, na verdade é ato, né? Daí não ficaria etanato. Então, a gente coloca aquele O lá, que é dos hidrocarbonetos, tá? Então, para só ficar bonitinho. Etanoato de, o nome do cátion que deu origem aqui, sódio. Então, etanoato de sódio. Aqui, etanoato, met-et, etanoato de cálcio, por sua vez. Isso daqui é outra forma que a gente pode mostrar ou explicar, tá bom? Aqui, eu posso ter ramificações no rolê? Pode. Então, a gente tem aqui, ó, 2-metil propanoato de potássio, met-et prop. Eu tenho no 2 o metil propanoato de potássio também, sem problemas nenhum. Ésteres. Olha só. São compostos orgânicos formados pela troca do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila ou aurila. Como assim, Chaves? Já te mostro. Olha só. Eu tenho um ácido carboxílico, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse hidrogênio aqui e vou colocar ou um radical aurila ou um radical alquila. Só isso. Então, a gente tem lá, ó, nomenclatura, prefixo, intermediário, o ato de, nome da ramificação que se liga ao oxigênio, ila. Como assim? Vamos ver. Met, né? Metanoato, igual lá dos sais, tá? De metil, não é? A gente vai ter aqui o metil. Só que a gente vai, em vez de usar il, a gente vai usar ila. Então, ó, metanoato de metila. Então, ó, aqui agora, etanoato de metila. Então, met, et, oato de metil seria, mas o il eu troco por ila. Aqui, ó, propanoato de fenila, ok? Olha só que legal, que divertido, quanta alegria. Turma da Mônica, quanta alegria! A gente sabe lá na inorgânica que ácido mais base gera sal e água. A gente sempre sabe disso, é um mantra da vida.
O mantra da orgânica é ácido mais álcool gera éster e água. Olha que legal. Por quê? Olha aqui, ó. Um ácido carboxílico. Ico, olha aqui, ó. Na inorgânica não é de ico virar ato? Olha aqui também. Ácido propanóico. Agora vira propanoato. Ok? De ico virou ato igual a química inorgânica. Não mudou nada aqui, hein? Ai, meu zóio. Então, ó. Este H aqui vai se juntar com este OH aqui. E esse etil vem aqui e se junta aqui, ó. Ok? Vai se juntar aqui. E esse H com esse OH vai transformar em água. Ok? Nada mudou. Então, ó, propanoato de etila, a gente já viu isso, né? Então, toda vez que você vê assim, C dupla O e tem um Ozinho aqui do lado, cuidado, isso não é uma cetona. Para ser cetona, teria que ser carbono aqui. Então, tomem cuidado com isso, tá? Olha só. 2-metil butanoato de fenila. Sem problema nenhum. Anidridos. Eliminação por água. Observem aqui, a gente tem um ácido, 2 ácidos. Sem problema nenhum, né? Então, ó, C dupla OH, C dupla O, OH. É um ácido carboxílico. 2 ácidos carboxílicos aqui para vocês. Só que o que vai acontecer agora, guys? Um H aqui vai se juntar com um OH, formando água. Então, eles se juntam aqui, formando água. E esse OH vai se juntar aqui, ó. Então, isso para nós vai ser um anidro ou um anidrido. A gente tirou água, a gente eliminou água, né? Sofreu por eliminação de água. Ok? Podemos ter anidrido acético ou simétricos. Então, tá vendo que a gente tem aqui um MET, um ET aqui e um ET aqui. Então, eles são acéticos ou simétricos ou normais. Ou a gente pode ter o anidrido acético propiônico ou anidrido misto. Vocês estão vendo que as cadeias aqui em cada um é diferente? Então, a gente tem MET, ET, prop, e a gente tem aqui um ET. A gente tem um prop e a gente tem um ET. Então, ele é um misto. Ou um anidrido succínico ou anidrido cíclico, tá? Então, observam que a gente fecha aqui, a gente tem um ciclo bonitão aqui, tá? Isso é só a nível de curiosidade, né? Então, nomenclatura anidro, anidrido, mais o ácido de origem, né? Anidrido etanóico, tá? MET-ET é a terminação óico, anidrido metanóico, etanóico, tá? Aqui desse lado é MET-ET, então é etanóico, e desse lado MET-ET próprio, propanóico. Então, esse aqui é um anidrido misto. Olha só, então a gente olha para os dois lados, né? Por um lado a gente dá um nome, para o outro lado a gente dá o nome também. MET-ET próprio, então anidrido propanóico. Para lado de cá, ó, aqui eu tenho ramificação, então 2-metil pentanóico. Então a gente vai colocar anidrido e vai pegar o nome do ácido de origem, lá do ácido carboxílico, sem problemas nenhum. Aí a gente chega nos aletos de ácidos ou nossos cloretos, tá? Compostos orgânicos que derivam dos ácidos carboxílicos por substituição do druhidroxila por halogênios. Halogênios, família, lembra lá? Família 7A. Então, a gente vai trocar ou por cloro, ou por bromo, ou por iodo. Então, eu vou tirar esse OH daqui e vou substituir ou por cloro, ou por bromo, ou por iodo. Sempre assim, são os haletos, tá? E dos mais famosos de todos é os cloretos de ácidos, tá? A gente já vai ver nas próximas semanas os aletos, tá? Sem problemas nenhum. A gente já vai ver os aletos lá. Mas o mais famoso dos aletos de ácidos são os cloretos de ácidos, que a gente só usa eles na verdade, né? Nome: cloreto de prefixo saturação oíla. Ó, cloreto de MET-ET. Etanoíla. Ok? Então, o cloro vem aqui, sai aquele OH e entra o cloro. Cloreto de benzoíla.
também sem problemas nenhum. Guys, essas foram aí todas as nossas funções orgânicas oxigenadas, ok? Eu espero aí que vocês tenham entendido as oxigenadas. O nosso próximo vídeo, vamos estudar as nitrogenadas. Depois, na outra semana, a gente vai estudar os halogênios, as sulfonadas e mais algumas lá, mas também bem simples, para aí a gente entrar em propriedades físicos e químicas dos grupos funcionais. Então, a gente vai precisar voltar em todos esses grupos funcionais e depois a gente entra nas reações. Reações de adição, substituição, eliminação, esterificação e todas as outras. Daí a gente termina todas as funções orgânicas. Né? A parte de orgânica a gente não vai conseguir entrar em proteína, carboidrato e tudo mais. E depois a gente entra lá em cinética, eu mudo, deleto orgânica da nossa vida e eu volto lá para físico-química, a gente vai estudar cinética e depois pilhas, ok? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, sabe onde me procurar, sabe onde eu estou, só me procurar. Beijo, até a próxima.